Querido Deus, querido Pai, nós temos grande alegria de estarmos juntos e sentir esta realidade de que somos tua família, gerados em Cristo Jesus. Nós queremos te agradecer, Pai, porque tu estás nos proporcionando este momento de grande comunhão, de grande união. E nós queremos, Pai, com todo o desejo do nosso coração, que tu nos fales. Amém. E pedimos, Senhor, que a tua graça, bênção, unção e a sabedoria que vem do alto estejam no coração e nos lábios do Marcos, Senhor, trazendo a palavra que tu tens para cada um de nós. Te louvamos porque a tua palavra sempre é viva e é eficaz. E nós aceitamos, Senhor, de todo o nosso coração esta palavra. Em nome de Jesus. Em teu nome, Jesus, abençoamos o Marcos. Amém e amém. Prega a palavra mesmo. Obrigado, querido, pelo teu carinho. Aleluia! Aos queridos nordestinos que aqui estão, há esperanças para hoje de tarde que a temperatura vai estar bem mais elevada. Esse negócio de pregar em retiro de pastor é uma tranquilidade e uma preocupação, né? Porque são os mais maduros que tem na igreja. Então você fica tranquilo, você está falando para a turma madura. Inclusive, você se sente à vontade para falar alguma bobagem, ninguém vai te apedrejar por causa de uma bobagem. Porque a turma é madura. Mas, por outro lado, é a turma do sabichão, a turma que sabe as coisas. E você está falando, está todo mundo assim. Que Jesus Cristo seja Rei entre nós nessa manhã. Amém? Irmãos, ontem citamos um texto que eu gostaria de ler. Isaías 66, versículo 2. Para não ficar o versículo no ar, vamos ler desde o versículo 1, embora o versículo 2 é o enfoque que nós estamos querendo olhar aqui. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este: o aflito e abatido de espírito, e que lê a minha palavra. O aflito, o abatido de espírito e o que estuda a minha palavra. Turma atenta, né? O aflito e abatido de espírito e que gosta da minha palavra. Não dá para ajeitar não, né? Aqui está escrito outra coisa, aqui diz treme. Treme. Palavra de Deus é a voz do céu que transmite os pensamentos de Deus, que são mais altos do que os nossos pensamentos. E o Senhor se agrada com aqueles que mais do que ler, gostar, estudar, tremem
da sua palavra. Nós estávamos falando ontem sobre a herança que nós recebemos através dos nossos pais que, a princípio, há 30, 35, 40 anos atrás, receberam revolução de Deus por meio da palavra e do Espírito Santo. E nós temos que nos perguntar o que temos feito com esta herança que Deus nos deu. Gostaria de, nessa manhã, exaltar aquilo que foi feito na vida desses irmãos por meio da palavra. Eu nunca imaginei ver meu pai fazendo o que fez. Nunca podia imaginar meu pai entrando no que entrou. Mas eu tenho clara lembrança. O que deu firmeza a ele para seguir e entrar no caminho que entrou foi a convicção de que o que ele estava vivendo estava na palavra de Deus. Não podemos esquecer que esses irmãos, nossos pais, cito aqui meu pai, cito aqui Erasmo, incluo aqui Moacir, que foi o que primeiramente me discipulou quando eu vivia aqui em Porto Alegre. Moacir Ramos de Oliveira, irmão do Ismael. Cito Ivan, cito Jorge Mitian. Esses irmãos pagaram um alto preço. Mas nem eles, nem nós podemos nos esquecer jamais de que pagaram esse alto preço para sair em direção à palavra, mas também para isso se desvencilhar de toda uma gama de teologia que os enredava. Não há movimento na história da igreja que não tenha como base isto: um retorno à palavra, um novo respeito à palavra. A história da igreja pode-se dizer que ela reflete isto: retorno à palavra e desprezo à palavra, retorno à palavra e desprezo à palavra. Alguém se pergunta como é que uma igreja instituída por Jesus e pelos apóstolos, com o passar dos anos, se tornou uma coisa tão anticristo. E não apenas aquela igreja, mas depois da reforma a mesma coisa. Todos os movimentos da reforma foram um retorno à palavra de Deus, um tremer diante da palavra de Deus. Mas o que os reformadores deixaram, os seus herdeiros, com o passar do tempo, sempre foram desviando-se. E se você observar, você vai ver que esse desvio da palavra, ele tem um padrão. O padrão do desvio da palavra é o interesse do homem. A palavra de Deus é uma afronta à nossa natureza carnal, é um incômodo. A palavra de Deus está repleta de coisas que nosso homem natural detesta. E quando não trememos da palavra de Deus, vamos ajeitando aqui, acomodando ali e nos desviando pouco a pouco. Toda vez que Deus usou homens para trazer qualquer tipo de movimento restaurador na igreja, Deus usou o Espírito e a palavra. E sempre houve avivamento na igreja quando homens começaram a tremer da palavra de Deus. Respeitar a palavra de Deus como ela deve ser respeitada.
o emaranhado de teologia do qual nossos pais se afastaram para começar a viver aquilo que hoje chegou até nós, esse emaranhado continua aí. Não morreu, cresceu. Está enchendo as livrarias evangélicas com asseverações de todo tipo, feita por homens que não tremem da palavra de Deus. Vem sobre nós, muitas vezes, o pensamento que é uma pura questão de interpretação. Um interpreta assim, o outro interpreta do outro jeito, o outro interpreta do outro jeito. E que Deus é esse que fez uma Bíblia que tem várias formas de interpretar? Que Deus é esse que nos deu uma Bíblia confusa que qualquer um pode interpretar do jeito que quiser? O problema não são as formas de interpretação. É a forma do coração com a qual nós encaramos a palavra do Senhor. A mais interessante aula de hermenêutica que eu já tive na minha vida, a mais contundente instrução de como tratar com a palavra de Deus que eu já tive na minha vida. Foi lá em Salvador, quando tivemos um retiro de pastores. Jorge Mitian estava presente. E Jorge, ali naquele retiro, era um retiro amplo, não era um retiro como esse, para pessoas que estão vinculadas, era um retiro aberto, veio um montão de gente, de várias denominações da cidade e de outros lugares. E ali havia um homem de Feira de Santana, pastor, que tinha se separado da esposa e vivia com outra. E eu pude presenciar a conversa deste homem com Jorge Mitian. E eu relato para vocês, porque me foi a mais impressionante aula que eu já tive. Esse homem perguntou a Jorge: irmão, como é que você crê? O que você crê a respeito desse assunto de divórcio e recasamento? O Jorge abriu em Lucas 16, 18 e leu. Seu irmão, o que eu creio é isso. Todo aquele que deixa sua mulher e casa com outra, comete adultério contra ela. E aquele que casa com a repudiada, também comete adultério. Até aí tudo bem. Mas esse interlocutor perguntou a Jorge: sim, irmão, e qual sua interpretação desse versículo? E Jorge disse: bom, meu irmão, eu vou te dar a minha interpretação. A minha interpretação é que todo homem que deixa sua mulher e casa com outra, comete adultério contra ela. E aquele que se casa com a repudiada, também comete adultério. O homem olhou. Sabe como a teologia que tem na cabeça, que você não entende a coisa que é dita? Não, irmão, eu não pedi para você ler o texto de novo. Eu pedi para você me dar a sua interpretação. Eu quero saber a sua interpretação. O Jorge disse: ah, tá, desculpe, irmão. Tá bom, eu vou te dar então a minha interpretação desse versículo. Sim? Todo homem que deixa sua mulher e casa com outra, comete adultério contra ela. E quem se casa com a repudiada pelo marido também comete. E olhando, eu digo: graças, Senhor. Quando é que ensina um negócio desse num seminário teológico? Essa é uma aula de 1 minuto que me serviu para o resto da vida. Interpretamos demais. Nossas interpretações produzem desvios. Nossas interpretações, muitas vezes,
advém de uma mente carnal que nós temos. Me lembro de eu pregando o evangelho na praça e citei o que era simples. Jesus disse, um homem já de seus 70 anos, estava há 20 anos metido com esoterismo e conversando, eu disse, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai assim, mas existem muitas interpretações para isto. Interpretação. Algumas coisas até precisa orar e estudar bastante e conferir com outros textos. Mas o que nós precisamos é tremer da palavra de Deus. Alguns anos depois de estar aí nessa onda gloriosa de Deus, eu comecei a me perguntar, por que fulano teve assim tanta revelação, o outro, e esse, aquele, e meus pais, os outros, como é que tiveram revelação? Depois de um tempo, eu comecei a descobrir que a coisa não era tão assim fantástica. Que as maiores revelações que eu já tinha ouvido eram simplesmente proferidas por homens que leram o texto e disseram, ó, é isso aqui. Isso aqui. Está vendo aqui batismo no Espírito Santo? É isso aqui. Está escrito aqui. Terminou. O que nós mais precisamos é ler as Escrituras e dizer, é isso aqui. Eu tenho um temor, amados, de que antes que o Senhor nos revele tudo o que Ele quer revelar, nós já estejamos produzindo nossas interpretações disso, interpretações daquilo, entrando por aqui, entrando por ali, inclusive nos contaminando com a teia de teologia que impera na igreja hoje. Ivan conta que quando saiu da denominação que ele estava, ele se sentia livre da teia de aranha. Ele disse que aquele negócio era uma teia de aranha, eu era uma mosca presa naquele negócio. E quando eu saí dali, me senti livre daquela teia. Passaram-se os anos, eu tenho visto, ouvido coisas que me assustam, me preocupam. Eu já vi apóstolo dizendo que a mulher dele não era submissa e que isso é normal. Quem tem mulher submissa? Não existe mulher submissa. Obviamente não do púlpito, numa rodinha de conversa. É assim agora a coisa? É esse o rumo que nós vamos tomar? Em função de uma coisa chamada unidade. Muito do que Deus tem falado tem sido relativizado. Não podemos relativizar as coisas do Senhor em função da unidade. As coisas que Deus nos deu não são nossas, são dele. E nós não temos o direito de relativizar. Eu creio, amados, na unidade. E eu creio que isto vai acontecer antes da vinda do Senhor. Mas nós temos que esperar no Senhor e ver o que o Senhor vai fazer. Eu tenho medo, muito medo de uma coisa chamada, eu chamo de fator Abraão. Fator Abraão aparece na nossa vida toda hora. Queremos uma coisa, esperamos em Deus, Deus demora, nós vamos lá e fabricamos. E vamos fazendo do nosso jeito. Como fez Abraão com Agar.
Vão dar uma empurradinha na promessa do Senhor porque está muito demorada. Então vamos ajeitar a coisa aqui para a coisa acontecer. Deus não nos permite abrir mão de nada do que é dele, em função de coisa nenhuma. Eu gostaria de procurar expor aos irmãos aquilo que eu nesses anos tenho visto, que são os maiores riscos, os maiores tropeços nossos em relação à palavra do Senhor. Como, aonde, em que, de que forma nós nos debilitamos em ter esse espírito de fidelidade à palavra do Senhor. Queria falar de duas coisas apenas. A primeira delas é nossa dificuldade, muitas vezes, de ler a Bíblia como um todo, entendendo que o Novo Testamento é superior ao Velho Testamento. Quando lemos a Bíblia e não discernimos isso, e trazemos uma demasiada importância ao Velho Testamento, equiparando-o ao Novo, cometemos muitos erros. Esta questão do Velho Testamento e do Novo Testamento não foi uma questão esclarecida pelos reformadores. Os reformadores recuperaram a palavra como um todo. Redescobriram a palavra. Os puritanos costumavam usar uma expressão, sola scriptura, expressão latina, somente a Bíblia. Mas não perceberam que havia uma grande distinção entre Velho e Novo Testamento. E os erros que havia na igreja, por falta desse entendimento, eles não corrigiram. De maneira que a igreja que está aí hoje é herdeira de uma reforma que recuperou a Bíblia, mas não separou o velho de novo. E a maior quantidade de erros que existe na igreja é por esse motivo. Da onde vêm os templos? Qual a base das escrituras para os templos? A casa do Senhor. Que casa do Senhor? Velho Testamento. A casta sacerdotal. A separação terrível entre aqueles que servem a Deus e os demais. Ah, fulano foi chamado para ser servo do Senhor. Ah, é? E os outros não? E essa coisa está aí. Uma casta sacerdotal fundamentada no Velho Testamento, sem base nenhuma no Novo. O Novo Testamento diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas a famigerada separação entre os servos de Deus e os demais não foi corrigida pela reforma e está aí, viva nos nossos dias. Velho Testamento. Quanta coisa! A vida fundamentada no mandamento. Seja ele do Velho e do Novo. Seja ele a lei de Moisés ou o Sermão do Monte. Mas a vida fundamentada no mandamento é Velho Testamento. No Novo Testamento, a vida está fundamentada no Espírito vivificante que vive em nós. Mas quanto existe hoje, e eu vejo entrando no tal de discipulado, o sujeito não anda bem, manda mais um mandamento, manda mais uma regra, está assim, mais uma coisa para obedecer.
a vida não é fundamentada no mandamento. O mandamento orienta a vida. O mandamento diz para que está a vida. Mas a vida é Cristo habitando em cada coração. Esta é a vida. E esse é o poder da vida santa. Supervalorização da bênção material e de tudo que é natural e terreno. Velho Testamento. No Novo Testamento não há essa ênfase. Um pastor muito querido, faz parte de nossa equipe ministerial, mora lá em Salvador, em Ilhéus, na Bahia. Ele era capelão da Adonep. Um dia começou a entender o evangelho do reino. E começou a se incomodar. E começou a se incomodar. E começou a fazer coisas que não fazia. E foi expulso da denominação que estava. Um dia ele chegou na Adonep e disse: eu acho que eu tenho que sair daqui. Por quê? Gostamos muito de você. Você é o nosso pregador principal aqui. Não, é porque vocês estão tomando um rumo e eu estou tomando outro. Como assim? Mas vocês não estão vendo? Não estou entendendo. Não, vocês estão indo para cá e eu estou indo para cá. Nos explique. Vou fazer o seguinte, na próxima reunião vocês me dão a palavra. Eu vou pregar. E depois vocês me dizem se querem que eu fique aqui. Tá bom, tá bom. Vocês sabem qual foi a pregação desse irmão? Ele não deu uma palavra sua, uma única palavra sua. Ele pegou o Novo Testamento de ponta a ponta, tudo que falava sobre dinheiro e sobre riqueza. E leu. Leu a Bíblia. Quando terminou, o pessoal chamou ele. Você tem razão, irmão. Pode ir embora. Essa é a realidade. Valeu o que o Novo Testamento diz. E há inúmeras outras coisas assim, trazidas do Velho Testamento. E Van Baker nos ensinou algo a esse respeito. E Van Baker nos ensinou a não fazer o que Jesus e os apóstolos não faziam. A não aceitar aquilo que não está explicitamente claro no Novo Testamento. Mas Marco, você está jogando o Velho Testamento fora? De jeito nenhum. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Útil. O básico é o Novo Testamento. O Velho Testamento é útil. Quantos ensinos temos que são todos fundamentados no Velho Testamento? Me lembro que essa onda... Beleza. Você levanta a mão, daqui a pouco eu vou contar uma ilustração. Se eu me esquecer de você, você levanta a mão de novo. Na década de 90, foi o auge, onde esse movimento, como é que eu vou chamar esse movimento? Esse movimento desses doidos sem nome, que somos nós aí, esse negócio aí, que surgiu gente no Brasil todo, falando nessas coisas, no reino de Deus, em vidas trabalhadas na igreja por meio de relacionamentos. Na década de 90, uma onda de Velho Testamento invadiu esse movimento e arrastou a muitos. Eu me lembro de um conhecido no Brasil todo, que uma vez estando em Salvador, eu fui assistir a ele pregar. Esse irmão pegou o texto do Velho Testamento, que falava sobre o propiciatório. Irmãos, se você quisesse ver uma sessão de malabarismo e sabedoria para encontrar ligações espirituais com o que estava escrito, você tinha que assistir essa pregação.
Esse homem tirava coisa não sei de onde. Eu dizia, nossa, eu estava impressionado. Só que eu estava um pouco preocupado. Ele pregou mais ou menos 1h30 sobre o propiciatório. Quando tinha 1 hora de pregação, eu já estava assim, quando é que ele vai entrar? Ele tem que entrar. Mas não entrava. Seguiu mais um pouquinho, falou outras maravilhas sobre o propiciatório, mas não entrou. Eu digo, ele é fantástico, ele está deixando para os últimos 15 minutos, ele vai entrar. E quando eu vi que ele já estava encerrando, eu disse, agora vem. E não veio. Eu disse, vai ser na última frase, ele está deixando a gente assim. A última frase dele vai ser... E ele encerrou o sermão e não mencionou uma única vez o sangue de Cristo Jesus, que é a propiciação dos nossos pecados, do qual o propiciatório é uma pobre figura. Não mencionou. Deu um show de Velho Testamento. Nós deveríamos ter uma mente habituada a desprezar tudo aquilo que Paulo e Jesus e Paulo e Pedro e Tiago e João não falaram. Se tem algo importante, eles falaram. Se eles não falaram, cadê a importância? Paulo sofria muito com aqueles que queriam voltar aos rudimentos pobres e caducos da fé judaica. Sofria. Ontem falávamos dos paradigmas. Pedro. Come, Pedro. Não, Senhor. De jeito nenhum. Antes de entrar no segundo ponto, o segundo ponto se refere a liberdades que a teologia se dá para a interpretação das Escrituras. Mas eu gostaria de, antes, contar uma outra historinha para os irmãos, para ilustrar essa questão de paradigma. Eu ouvi uma história, até hoje eu não sei se é uma mera ilustração ou se é verídica, mas diz que em um determinado lugar lá da Bahia, um sujeito viu uma mulher cozinhando aquela carne. Tem uma carne, aqui no sul, acho que chama de tatu. Lá em São Paulo, chama de lagarto, eu acho. Uma que vai recheio. É lagarto. Lá na Bahia, chama de paulista. Acho que eles levaram de São Paulo para lá a culinária esta. E diz que tinha uma mulher que toda vez que ia cozinhar vamos chamar de quê aqui? Os paulistas vão querer que chame de baiano. Todas as vezes que a mulher ia cozinhar aquele pedaço de carne, ela cortava as pontas, cortava de um lado, cortava do outro, recheava e botava na panela. E o sujeito olhou e disse, por que você corta? Por que ela corta esse pedaço da ponta da carne? Não usa. Um dia perguntou, por que você corta? Oh, minha mãe me ensinou a cozinhar, minha mãe me ensinou a cortar. O sujeito ficou tão curioso que disse, onde é que mora sua mãe, que eu queria conversar com ela? Ela mora em tal lugar, deu o endereço da mãe. Chegou lá, disse, minha senhora, se apresentou, a sua filha, contou a história toda. Eu fiquei muito curioso, ela disse que aprendeu com a senhora como é que corta, como é que faz essa carne, tem que cortar as pontas. Por que isso? Eu disse, meu filho, eu não sei. Eu também aprendi com minha mãe. Minha mãe me ensinou a cortar e é assim que eu fiz sempre, porque esse é o certo. Ora, minha mãe ia me ensinar uma coisa errada. Sim. Onde está sua mãe? É viva? Sim, minha mãe é viva, está com 90 anos, lá não sei aonde. Deu o endereço para ele. Lá vai ele atrás da anciã de 90 anos. Chegou lá, contou toda a história. Meu senhor, eu
estou muito curioso, minha senhora. Por favor, não me diga que é sua mãe que lhe ensinou. Eu estou querendo saber por que corta esse pedaço das pontas da carne. Só, meu filho, não foi minha mãe que me ensinou. Fui eu que inventei isso. Ensinei para minhas filhas. Mas por que a senhora fez isso? Não, meu filho, a minha panela era pequenininha. Não cabia a carne inteira. Eu cortava aquelas pontinhas. E estava a neta dela, num panelão desse tamanho, cortando as pontinhas. Ai, ai, ai. Nós na igreja não cometemos esse erro. Não. Na Bahia, não. Então eu vou contar umas histórias para vocês. O que a gente andou fazendo na Bahia? Às vezes recebemos as coisas. Nos parece, pelo malabarismo bíblico que foi feito com aquilo, nos parece profundamente espiritual. E não conferimos. Nós temos que ir na fonte. O sujeito foi na fonte, na velhinha. Nós temos que ir na fonte, que é as Escrituras. 6 formas de interpretação das Escrituras. 3 lícitas. E 3, ao meu ver, completamente ilícitas. Em cada uma dessas formas, a carga de subjetividade vai aumentando, até um ponto em que se torna ilícito aquela subjetividade da interpretação das Escrituras. Isso que eu vou compartilhar com vocês, aprendi com o querido e partido ido embora, Glenn, que os irmãos lá de São José do Rio Preto conhecem bastante bem. Um dia Glenn me apresentou isso, eu digo, me dá isso aqui. Porque isso aqui está muito claro. E Mário e eu temos procurado compartilhar isso com os pastores que estão conosco, para ajudar a nos livrar da subjetividade na interpretação das Escrituras. A primeira não é forma de interpretação, são níveis de interpretação. O primeiro nível é o mais objetivo, o mais inquestionável. É aquele que olha aquilo que está claro, aquilo que nós podemos chamar na Bíblia de a base, o fundamento de nossa fé. Os textos claros. Os textos claros a respeito dos quais não cabe uma pergunta sequer. É o texto, como o Jorge Mitian fez com esse texto de Lucas 16, 18. Está claro, está escrito, terminado o assunto. Não arrumemos interpretações. Como exemplo, eu cito João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Qual a interpretação disso? Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, senão por Ele. Essa é a base. Há muito disso nas Escrituras que formam o sustento de nossa fé. 1 Pedro 2,9, que eu citei agora há pouco. Vós, porém, sois raça eleita. Não tem discussão, não tem interpretação, um texto claro, irrefutável, inquestionável. São os textos que praticamente unem a cristandade toda. São os textos em que todos aqueles que creem no Senhor estão de acordo. Porque são básicos, são explícitos, não há possibilidade de jogar uma carga de subjetividade em cima deles. O segundo nível é formado pela junção de elementos evidentes. 2 elementos muito claros, muito evidentes,
que unidos nos dão uma conclusão também irrefutável. Por exemplo, se nós juntamos Atos 1:8 com Atos 2:38 e 39, nós chegamos à conclusão de que todos na casa de Deus são e devem desenvolver seu sacerdócio de testemunhas. Todos são testemunhas do Senhor e todos devem desenvolver esse serviço. Por quê? Porque Atos 1:8 diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para que, Jesus? E sereis minhas testemunhas. É claro. Mas alguém pode dizer, não, ele falou isso para os 12. Não estava a igreja toda ali. Ele falou isso para os 12. Olha a subjetividade entrando. Então nós juntamos esse texto com outro que diz: para vós outros é a promessa, e para vossos filhos, e para todos quantos nosso Deus os chamar. Juntamos esse texto com o texto que fala que a promessa do Espírito Santo é para toda a igreja, e dos dois elementos evidentes, inquestionáveis, chegamos a uma conclusão. E a conclusão baseada em dois elementos evidentes. Ao terceiro nível, que é muito usado no nosso meio, e que eu creio que é absolutamente lícito, que é a dedução. Dedução é um pouco diferente de conclusão. A dedução, ela é baseada em elementos que não são tão evidentes, mas existem. São elementos existentes, vamos chamar assim. Estão ali. Não são evidentes como esses que nós citamos antes. Ilustrando, por exemplo, quando nós observamos que Jesus tinha no relacionamento dele os 500, os 70, os 500, os 120, os 70, os 12, e no meio dos 12 ele tinha 3, nós vemos que há uma estratégia de Jesus. Jesus trabalhava por níveis, e nós chegamos à conclusão, e fazemos uma dedução, não tem nenhum texto na Bíblia escrito, você precisa trabalhar por níveis. Não tem. Mas você olha o exemplo de Jesus e você deduz que você precisa fazer da mesma forma, porque Jesus é o nosso exemplo e é o nosso mestre. Essa dedução acontece principalmente quando nós estamos observando exemplos. O exemplo de Jesus, o exemplo da igreja primitiva, que nos mostram um caminho. Fazemos muitas coisas que não estão escritas. Vá lá e faça isso. Mas nós vemos Jesus e os apóstolos fazendo, nós deduzimos que essa é a vontade do Senhor para nós também. Aí há uma carga de subjetividade nessa interpretação. Mas esta subjetividade é uma subjetividade lícita. Não é ilícita. Quarto nível de interpretação. Quando eu estou falando de nível, eu estou falando de nível de subjetividade. Aqui é onde nós cremos que nós começamos a sair daquilo que é lícito. E os livros de teologia e os livros escritos hoje estão carregados desta subjetividade, que eu chamaria, usando a mesma palavra que o Glenn usou, inferência. Inferência é quando não existem elementos evidentes, nem existentes. Não tem nada. Tem uns ganchos. E em cima desses ganchos, nós vamos fazendo uma dedução forçada. Vou ilustrar. Comecei a
começamos a rever um pouco nossa posição com os solteiros em Salvador. Começamos a ver que nossa posição tinha alguns equívocos. Eu no ano passado me dediquei muitíssimo aos solteiros em Salvador. O tempo que eu fiquei em Salvador quase que dediquei só a eles. Um dia eu tinha que ministrar a mulheres, todas as mulheres da igreja. Me deram lá um encargo, você vai falar com as mulheres. Eu vou falar com as mulheres, estavam as casadas, as viúvas, as solteiras, está toda a mulherada lá. Eu digo, Senhor, o que tem que falar para essa mulherada? E o Senhor me colocou na mente, volte à Escritura. Tinha um negócio na Escritura que eu nunca tinha lido direito. Primeira coisa que nós sempre falamos para as mulheres casadas, que a missão principal da mulher casada é a missão de mãe. Tem mulheres hoje na igreja que, contaminadas pelo pensamento mundano de sucesso profissional, deixam os seus filhos. Nós entendemos quando uma mulher precisa trabalhar porque o sustento do marido não é suficiente. Mas há mulheres que vão ao trabalho e deixam seus filhos simplesmente por uma questão de realização profissional. Como realização profissional? A realização da mulher casada é cumprindo sua missão de mãe. Uma vez uma irmã discutiu isso comigo. Não, porque isso é machismo. Eu digo, machismo não, minha querida. Qualquer homem que se converte aqui, nós dizemos, seus ideais terminaram. Agora seu ideal é servir ao Senhor, amar o Senhor. Essa é a sua razão de vida. Ora, se os homens têm que renunciar à sua realização profissional, e por que as mulheres não? E se a palavra de Deus diz que sua missão é missão de mãe? Bom, isso nós sempre ensinamos. Agora a questão é, e as solteiras? O que eu digo para elas? E o Senhor me disse, quem sabe você começa a ler a Bíblia de novo, que você nunca leu sobre esse assunto direito. E eu fui lá em 1 Coríntios 7 e fiquei impressionado com o que eu li. Paulo é muito claro. No reino de Deus, o solteiro e a solteira, dentro da visão de Deus, está em melhor situação do que o casado. E Paulo diz que o casado está dividido. Eu digo, Senhor, eu nunca preguei isso. Diz, então vai, pregue. Fui pregar. Olha, gente, o que eu recebi de abraço, o que eu recebi de choro. Que irmãs vieram me abraçando e dizendo, Marcos, você não sabe o peso que você está tirando de nossas costas. Numa reunião de solteiros, havia lá 800 irmãozinhos lá sentados, eu botei umas cadeiras na frente assim. Eles vão lá, hoje não é pregação, hoje aqui é um grupo caseiro, falei para eles. Botei assim as cadeiras, vamos conversar. Comecei a ficar assustado. O que esses solteiros começaram a me contar, eu não podia crer. A pressão que eles recebem dos casados. A pressão que eles recebem em toda parte. Quando é que você casa? Você vai, como é que é? As gozações. As pilhérias. Cheguei num lugar, perguntou, cadê o Mário? Eu disse, o Mário está lá com um retiro com o pessoal que chama de 27+. O irmão olhou para mim, está lá com os encalhados. Eu olhei e disse, é assim? Os encalhados? Amados, os irmãozinhos solteiros são a maior glória de Jesus na igreja. E os que vão envelhecendo e não casam, mais glória ainda. Porque o amor afetivo, a necessidade sexual e a necessidade de amor afetivo é uma das forças maiores do ser humano. E esses irmãos estão renunciando isto pelo reino de Deus. A grande maioria deles, se estivesse no mundo, já estava casado. Não estão casados porque estão aqui. E aqui o negócio é diferente. Mas o que tem que ver isso com o que eu estou falando? Tem que ver
que eu nem me lembro aonde, nem em que circunstância, falando dessas coisas, uma irmãzinha levanta e diz: mas Marcos, a família não é o propósito de Deus? Como é, irmão? Não, eu aprendi que a família é o propósito de Deus. Da onde tiramos isso? Quem ensinou isso para essa irmãzinha? Nós, os pastores, facilmente caímos no erro de que quando Deus nos mostra uma coisa e nós queremos enfatizar, enfatizamos tanto que criamos a nossa palavra, que substitui a palavra de Deus na mente dos irmãos. Onde está escrito que a família é o propósito de Deus? Então, todo solteiro está fora do propósito de Deus. O que eu ouvi nesse último retiro, 27+, meu coração chorava o tempo todo. Eu pedi perdão para esses irmãos por ter sido eu um dos criadores e participantes desse negócio. Pedi perdão publicamente. Uma irmã numa cidade, não vou dizer, fidelíssima, a conheço desde que era uma jovenzinha de 15 anos convertida. É uma mulher que já está com seus 35, médica, excelente médica, ginecologista. E me disse: Marcos, eu todos os dias no meu consultório eu tenho 4, 5, 6 conversas sobre sexo. Porque as mulheres não sabem nada, eu tenho que ensinar sobre o corpo delas. Agora, quando eu saio daquele consultório, eu saio tranquila. Minha cabeça está resolvida. Eu não tenho problema nenhum porque me falta o sexo. Eu sou plena com Jesus. Agora, eu vou à igreja, estou numa reunião, e uma irmã, esposa de um líder, mulher referendada na igreja, vira para mim e diz: sabe por que você não casa? Você não casa porque você é independente. Você não quer um cabeça, é por isso que você não casa. Eu tenho um cabeça, você não. Ou seja, Jesus não é mais cabeça. Outra me disse que uma irmãzinha virou para ela e disse: veja você aí, hein? Na tua idade já estava casado e tinha filho. E você? Vê se tem uma coisa errada com você. E estão ouvindo isso em toda parte do Brasil, em tudo quanto é lugar. Eu pedi que eles me fizessem uma lista. Eu tenho aqui escrito, se outra hora vocês quiserem, eu leio para vocês. As coisas inomináveis, eles vão para esses retiros e todos os irmãos os abraçam e dizem: quem sabe é lá que você vai achar seu prometido. Como? Da onde tiramos isso? Do mundo. E de nossas inferências. Exageramos a palavra de Deus. Em lugar nenhum das Escrituras fala que a família é o propósito de Deus. O propósito de Deus é a família eterna, na qual estão incluídos todos os solteiros. Se fôssemos exemplificar o que apareceu nesses anos, o que a gente lê nos livros, íamos passar o resto da manhã só com isso. Derivações. Derivações trazem uma carga de subjetividade maior do que as inferências. É o uso do texto pelo pretexto. Pega-se o texto, lê e dá uma interpretação que não tem nada a ver com o texto. E sai uma derivação terrível. Vou usar uma ilustração. Não sei quantos de vocês estão há 20, 25 anos nesse barco. Na década de 80, se espalhou pelo Brasil o ensino a respeito do louvor. Pura derivação. Como se a questão de louvor e adoração precisasse disso. Alguns foram defender a ideia do louvor e não se deram conta de que a Bíblia está repleta de coisa clara.
A Bíblia está repleta de textos muito claros a respeito do louvor e da adoração. Mas o teólogo gosta de fazer uma festa com a Bíblia. Então surgiu uma doutrina que se espalhou pelo Brasil na década de 80, de que o louvor era fundamental na restauração, por causa que em Atos 15 está escrito que a restauração tem a ver com o tabernáculo de Davi. E o tabernáculo de Davi era o tabernáculo do louvor. Eu ouvi essa pregação em tudo quanto é canto. Amados, esse assunto de louvor não precisa desta ajuda teológica, pseudo-teológica. Abra Atos 15. Vamos ler Atos 15. Eu ouvi, na época, dois homens distintos pregando sobre esse assunto. E um livro escrito, um livretinho escrito. Sobre o tabernáculo de Davi, que era o tabernáculo do louvor, o que prova que o fundamental na igreja é o louvor. Se referindo ao texto citado em Atos 15. Vou fazer uma sugestão. Vamos ler Atos 15. Vamos ler desde o versículo 12 e vamos procurar a palavra louvor aqui dentro. Vamos procurar a palavra louvor no texto que nós vamos ler. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiro visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Aqui está o assunto. O assunto é os gentios participando do reino de Deus. Esse é o tema. E aí ele vai citar o Velho Testamento e vai citar Amós. Conferem para o seu nome. Conferem com isso as palavras do profeta como está escrito. Cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. E levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem ao Senhor. E todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Cadê louvor aqui? O louvor não precisa desse empurrão teológico. O louvor está muito claro nas Escrituras. Mas Marco, por que você se preocupa? Se o louvor é uma coisa tão boa, qual o problema que teve usar esse texto? Tem um grande problema. Esse tipo de teologia vai ensinando os irmãos a serem subjetivos em suas interpretações das Escrituras e fazerem ousadas asseverações. A palavra diz: não ultrapasseis o que está escrito. Aquele que falar, fale segundo os oráculos de Deus. Eu contei para vocês da lição que aprendemos com Jorge. Teve outra lição que aprendemos com o Ivan. O Ivan repetiu muito essa frase. Marcos, ele me dizia, cada vez que o Ivan me via derivando, ele dizia: Marcos, nós não aprendemos só com o que a Bíblia diz. Nós aprendemos muito com o que a Bíblia não diz. Por que você está dizendo o que a Bíblia não diz? Os reformadores não faziam isso, hein? Mas a corrente teológica moderna é abundante nesse tipo de interpretação das Escrituras. Vai lendo o texto, encontrando suas interpretações. Olha, encontrar argumento para louvor nesse versículo que nós lemos é falta de tremor diante
da palavra do Senhor. Deus não nos deu esta liberdade. Deus não aprecia esta liberdade. Deus quer que respeitemos a sua palavra e fiquemos naquilo que está claramente, objetivamente escrito na sua palavra. Por que você diz isso, irmão? Por que você ensina isso? Oh, me ensinaram. Você vai no irmão que ensinou. Por que você diz isso, irmão? Meu pastor me ensinou. Parece as mulheres lá da carnezinha, cortando a pontinha da carne. Muitos paradigmas vão se formando por causa desta liberdade que nos damos. Vou contar mais uma historinha e encerro. Mais uma historinha para ilustrar como esta questão de paradigmas, ela se forma facilmente. Alguns cientistas provaram isso com os macacos. Pegaram 5 macacos, desalimentados, famintos, e colocaram numa sala. E botaram uma escadinha e lá em cima um cacho de banana. E botaram 5 ali. O primeiro que subiu aquela escadinha, eles pegaram uma mangueira de água gelada e jogaram nos macacos que estavam embaixo. O macaco subiu, foi lá e pegou a banana. Os outros tomaram uma ducha de água gelada. Aí desceu aquele macaco, subiu o outro. Quando subiu o outro, água gelada nos macacos que ficaram lá embaixo. E repetiram e repetiram. Depois de pouco tempo, toda vez que um macaco subia lá, e eles tomavam aquela água gelada, quando o macaco descia, tomava uma surra. O macaco que subiu para pegar a banana, tomava uma surra dos macacos que estavam ali embaixo. E foi 1, 2, 3, 10, 15, 20 vezes. Chegou uma hora, macaco nenhum subia. A macacada ali morta de fome, olhando as bananas, mas ninguém comia. Porque se subisse, apanhava. Aí eles fizeram o seguinte. Tiraram um macaco e botaram um que não estava ali. Sabe o que aconteceu? Não teve chuveirada. O macaco não sabia e saiu correndo e foi subir, pegar aquela... Quando ele ia subir aquela escada, o resto da macacada pegou ele e deram uma surra nele e ele não conseguiu nem subir a escada. Nem teve mangueirada. Aí deixaram isso 1 vez, 2 vezes. Tiraram outro macaco que estava no começo da experiência e botaram um que não estava. Aconteceu a mesma coisa. Ele ia subir a escada, os outros pegavam ele e batiam nele. Inclusive o que tinha recém-entrado. Ele estava batendo, não sabia nem por quê, mas os outros estavam batendo, ele batia também. Fizeram essa experiência até colocar 5 macacos novos que nunca tinham tomado a chuveirada gelada. E os 5 estavam naquele comportamento. Se um deles fosse subir, tomava uma surra. E estavam 5 ali embaixo. E nenhum deles tinha passado pela experiência da chuveirada de água gelada. E aí? O que vocês acham? Vou deixar para vocês a interpretação. Senhor querido, uma vez tu falaste, teus servos ouviram a tua voz. Do alto monte do Sinai tu falaste, Senhor. Falaste por meio dos teus profetas. Encheste a terra com a tua palavra, Senhor. Quando o teu filho, a própria palavra veio e falou tão claramente, com tanta simplicidade,
Foi tão objetivo, tão simples. E nele, Senhor, nós vimos a tua glória. A glória do unigênito do Pai. Senhor, que nossos joelhos tremam da tua palavra. Retira de nós, Senhor, todo esse pendor natural nosso, por crer e também proferir ousadas asseverações, que muitas vezes não estão escritas na tua palavra. Dá-nos essa objetividade, Senhor. Tua palavra é tão rica. Não precisamos acrescentar uma única frase. Ensina-nos a tremer diante da tua palavra santa, para que o fogo que a tua voz produz seja poderoso no meio da tua igreja. E tua casa seja livre de nossas palavras. Liberta a tua casa de nossas palavras, Senhor. E dá-nos a graça de ficarmos cativos à tua santa palavra. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém, Senhor. Eu te agradeço muito tua honestidade e agradeço muito que nós estamos em família e é assim que devemos ser realmente. Devemos falar. Eu entendo que te assuste, mas eu não posso outra coisa que te dizer que é isso que eu creio. Eu creio porque Paulo disse aos Colossenses que o Velho Testamento continha a sombra das coisas que haviam de vir. Não é só o cerimonial, querido. Não é só o cerimonial. O próprio ensino do que é que agrada a Deus na prática da nossa vida, o Novo Testamento corrigiu, aumentou, ampliou e algumas coisas sepultou. Se não for assim, na sexta-feira à noite nós não podemos ter reunião. Porque às 18 horas nós temos que começar a guardar o sábado. E temos que passar todo o sábado nos nossos quartos, com muito cuidado, guardando o sábado. Então, o que eu estou dizendo é que o Novo Testamento trouxe aclaramentos e tudo aquilo que era importante do Velho foi referido e referendado. Mas nós precisamos cuidar para não trazer para a vida da igreja aquilo que está no Velho e não está no Novo. Senão nós vamos ter que começar a construir templos. Nós vamos ter que fazer uma série de coisas que não são apenas cerimoniais. E como é que se constitui o ministério? Há ministério na igreja. Como se constitui? Alguns vão ao Velho Testamento. Eu creio firmemente que toda a constituição do ministério na igreja está em Efésios 4, em Romanos 12 e 1 Coríntios 12. Estão ali listados os ministérios. Eu me lembro que quando eu comecei a entender que havia toda essa derivação para o Velho Testamento, eu estava num retiro lá em Uberlândia. Você lembra lá, Zaf? Nós dormimos juntos lá. Dormimos não, né? Nós conversamos até às 6 da manhã, ninguém dormiu. Mas eu me lembro que lá eu ouvi um irmão dizendo assim, e eu comecei a entender onde é que estavam as coisas que não encaixavam entre nós e alguns outros irmãos. Esse irmão disse publicamente lá, nós precisamos olhar atentamente
todo o funcionamento e a dinâmica das 12 tribos de Israel. Porque olhando para isso, nós vamos entender como é que funciona o ministério dentro da igreja. Eu fiquei espantado com isso. Espantado. Quer dizer que agora nós temos que olhar para as 12 tribos de Israel e não temos que olhar para os apóstolos? Então eu estou falando disso. Agora, o próprio ensino moral está afetado. Afetado e transformado por Jesus completamente. Ou é costume nosso apedrejar as mulheres adúlteras? E o apedrejamento das mulheres adúlteras não tinha nada a ver com cerimonial. Era a lei do Senhor para manter a santidade na casa do Senhor. Isso foi mudado ou não foi mudado? Então, nós podemos nos dar a liberdade de escolher nós o que foi mudado e o que não foi mudado. E aí nós entramos numa subjetividade incrível. Se foi mudado e foi mudado, nós temos que entender que quem estabelece os limites dessa mudança é o Novo Testamento. Aonde nós encontramos a definição do que permanece e do que não permanece do velho, não é só do cerimonial. E nós encontramos essa definição em Jesus e nos apóstolos. Alguns não entendiam isso, guardavam o sábado, lua de festa, lua cheia, não sei o que mais. Bom, eu posso tropeçar muito, porque eu não sou muito bom nisso, eu posso tropeçar na semântica. Agora, nós precisamos ter nossa mente cativa do eu, porém, vos digo. Jesus disse que nem um i, nem um tio jamais passará da lei. O que ele estava dizendo com isso? Que nós temos que cumprir tudo que está no Velho Testamento? Obviamente não, ele estava falando de outra coisa. E nesse mesmo sermão ele disse, vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Eu, porém, e vinha com outra coisa. Muito mais profunda, muito mais séria. E os eu, porém, de Jesus tomam todo o Sermão do Monte. Amém. Agora, querido, eu entendo o teu susto com... Eu acho, assim, para simplificar, eu creio que você está entendendo bem o que eu estou querendo dizer. Então, pegue as minhas palavras tropeçadas e equivocadas, retire elas e coloque palavras melhor. Mas eu creio que você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Me parece. E você está um pouco assustado com alguma palavra que se use, que realmente eu posso usar aqui uma palavra imprópria. Eu posso usar uma palavra imprópria e muitas vezes as uso por causa de minha limitação.